Olá galera, eu sou o Ayrton Lima, professor do AL Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. Hoje eu selecionei duas questões que eu percebi que os alunos se perderam ao longo da questão. A minha intenção nessa questão é tentar mostrar quais seriam os procedimentos para chegar na questão, ok? No nosso material é a questão de número 29 e 30. Essas questões no concurso caíram no ano de 2019, do CMBL, e ela era a questão de número 6 e 7. Vamos lá para a questão. Carlos, Nelma e Lilian estavam na aula de matemática do Colégio Militar de Belém, jogando uma trilha de 21 casas, sem contar o início e o fim. Nesse jogo existiam casas que apresentavam ordens que devem ser executadas pelo jogador e quando vir a cair nela, deverá, por exemplo, avançar uma casa. O jogo se inicia com as peças na casa com a inscrição início. Quase que não sai, né, gente? E termina na casa fim. Dessa forma, começa o jogo o aluno Carlos, que obtém o número 6 ao jogar o dado. Depois inicia a Nelma obtendo o número 5, a Lilia, e aí continua-se o jogo, né? Jogando a nova jogada, o Carlos obtém o número 5 e assim sucessivamente. E aí foi mostrado nessa questão esse tabuleiro, né? Esse era o tabuleiro apresentado na questão, e aí o aluno começava aqui. Aí ele jogava o dado, a ideia era assim, jogou o dado, de acordo com o que caísse no dado, ele iria andando com o jogo de tabuleiro normal, né? Durante a questão, durante a execução do jogo de tabuleiro, tinha assim, resolva a expressão 1, volte uma casa, resolva a expressão 2, resolva a expressão 3. Então, uma sugestão seria o aluno logo resolver as 3 expressões para ele poder verificar os resultados. As expressões que foram dadas na questão, elas eram expressões que apresentavam frações. O que eu sempre dava de orientação para os meus alunos era, quando vocês tinham frações, se vocês pudessem pegar esta fração e deixar na forma de número inteiro ou número decimal, geralmente facilitaria. Vou dar só uma ideia da expressão 1. A expressão 1 começava assim, 40 dividido, aí tinha uma chave, e nessa chave tinha 9 terços. Se você pegasse 9 terços, você poderia dividir, que dava 3. Continuando, você tinha 16 meios. Podia dividir o 16 meios e dar igual a 8. Todas as expressões, elas apareciam frações. E essas frações, elas davam divisões exatas. Então, a dica para ficar mais fácil em resolver essas expressões era faziam todas essas frações, ou seja, dividia todas essas frações para deixar em forma de número inteiro e aí sim seguia as orientações de como se resolviam as regras de uma expressão numérica. Primeiro o parêntese, depois o colchete, por último a chave. Lembrando, em prioridades de operações matemáticas, se resolvia primeiro multiplicação e divisão, ou divisão, depois adição e subtração. Resolvendo essas 3 expressões, a expressão 1, o resultado esperado seria 4, a expressão 2, o resultado esperado seria 3, e a expressão 3, o resultado esperado seria a questão, o valor número 1, né? Se dava como resposta 1. No jogo, cada um dos jogadores, o Carlos, a Nelma e a Lila, eles jogaram o dado 10 vezes. Cada vez que eles jogavam, claro que o número que aparecia ia ser de 1 a 6, que é os números que tem no dado. Aqui mostrava, olha, a jogada de Carlos. Primeira vez que ele jogou, deu o número 6, então dava 6 casas, depois o número 5, e assim sucessivamente. Aí, tudo isso que se mostra aqui era para poder resolver a questão de número 29. Mas o que se pedia na questão de número 29? É dizer assim mesmo, de acordo com o jogo, marque a alternativa correta. Aí na letra A diz assim mesmo,
Carlos resolveu a expressão 2 e 3. Carlos resolveu a expressão 2 e 3 com os resultados 3 e 1. Bem, os resultados estão corretos. Só que a gente precisava ver se foi o Carlos que resolveu a expressão 2 e 3. Como a gente teria que fazer isso? Olha o que eu teria que fazer. Imaginar o jogo. Diz que o Carlos, ele andou... Vou até colocar esse material aqui, só um instante. Ele jogou o dado e caiu o número 6. Então, já que ele estava aqui, ele vai andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois ele jogou o dado e deu o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, perfeito. Depois, ele resolveu a expressão 2. É o que diz lá no texto. Aí ele jogou o dado e deu o número 1. 1. Depois ele jogou e deu o número 2. 1, 2. Depois ele jogou e deu o número 4. 1, 2, 3, 4. Percebo que nas jogadas do Carlos, ele realmente caiu. Resolva a expressão 2, resolva a expressão 3. Com isso, eu posso afirmar que a questão de número 29, a letra A, ela era correta. Recapitulando, para poder fazer isso, primeiro eu tinha que resolver as 3 expressões, acertar os resultados, porque se eu errasse os resultados, eu não iria ter os resultados corretos para saber se realmente o valor que mostra, porque nas outras alternativas mostravam outros valores para as expressões. E aí o próximo passo era imaginar o jogo acontecendo. Com isso, a questão 29 do nosso material, que era a questão número 6 da prova do Colégio Militar de Belém 2019, com a resposta correta nós tínhamos a letra A. E aí nós vamos para a próxima questão do nosso material, que é a questão de número 30, que era a questão de número 7 do CMBel também, em 2019. Ela era uma questão que dava continuidade a esse jogo de tabuleiro. Diz assim: o jogo da trilha com os 3 alunos teve um vencedor, o qual somou todos os valores obtidos na sua jogada com o dado. Ou seja, nós precisaríamos tentar verificar todas as jogadas feitas por cada um dos alunos, pelo Carlos, pela Nelma e pela Lila, e verificar qual dos 3 alunos conseguiu chegar aqui no fim. Vocês fazendo isso, vocês irão perceber que o aluno que conseguiu ganhar esse jogo de tabuleiro foi a Lila. A Lila, ela conseguiu chegar até aqui no fim. Então a Lila foi a campeã. Mas para isso vocês precisariam o quê? Tentar fazer os 10 movimentos, as 10 jogadas de cada um dos alunos. E aí, mas o que ele quer saber em relação a isso? Podemos dizer que o valor vencedor obtido como resultado desta soma é... Então, a partir do momento que eu soubesse qual aluno que ganhou esse jogo de tabuleiro, eu precisaria somar todos os números que ele obteve. Fazendo a soma de todos os números que ele obteve ao jogar os dados, que ele não, aqui que ela, né, que foi a Lila, dá um total de 28. Então, esse é o valor total obtido pela Lila. Aí vem as alternativas. Esse número 28 é um número divisível por 5? Não. Letra B. Esse número 28 é um número divisível por 13? Também não. Letra C. Este número 28, eu estou falando aqui este número 28 porque a gente sabe que é o número 28. Mas era assim, o número obtido. O número 28, letra C, é um número divisível por 9? Também não. Letra B. Esse número obtido, que foi o 28, é um número divisível por 14? Perfeito. Então, com isso, eu ia concluir que a minha próxima questão, a resposta seria a letra D, porque o número 28, ele é um número divisível por 14.
Eu espero que tenha entendido a questão. Como eu disse, como ela era uma questão muito longa, a minha ideia foi mais mostrar como seria o processo de resolução. Mas se tiver ficado alguma dúvida nessa ideia que eu mostrei, vai lá nos comentários que eu tentarei esclarecer, beleza?